Olá, eu quero cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus, ao irmão, à irmã que está participando conosco desta Escola Bíblica Dominical, neste horário quando nós antecipamos aqui algumas informações, sobre a nossa Escola Bíblica, que se dará daqui a pouco, às 10 horas da manhã, mas que nós apresentamos algumas respostas da Escola Bíblica relacionadas aos vídeos que os nossos irmãos enviam, dando ali respostas e contribuindo para você para participar da Escola Bíblica, já tendo uma ideia dos assuntos a serem tratados, das respostas e assim por diante. Nós vamos ainda dar continuidade ao nosso tema, que é a oportunidade perdida. E neste tema nosso, nós estamos ainda baseados no livro de Cantares de Salomão e, naturalmente, com alguns aspectos mais profundos do ensino do livro de Cantares de Salomão para as nossas vidas, conforme a revelação do Senhor. São marcadores proféticos, e alguns aspectos que nós encontramos ali no livro de Cantares, que esses aspectos, esses marcadores se cumprem nos nossos dias. Vamos então à nossa primeira pergunta que será respondida. E a primeira pergunta é a seguinte, vamos ler a pergunta. Lendo Cantares, capítulo 5, verso 10, qual a aplicação profética da expressão "Ele traz a bandeira entre 10.000"? A resposta a essa primeira pergunta virá do estado de Minas Gerais. E quem vai nos dar essa resposta é um pastor, o pastor Armando Fernando Rocha, nosso companheiro lá de Belo Horizonte. Ele vai dar uma primeira resposta e logo depois vamos para o estado do Mato Grosso, onde ali um grupo de jovens vai participar. Eles são jovens da nossa igreja lá em Várzea Grande, no estado do Mato Grosso. Então vamos às duas respostas à primeira pergunta. A paz do Senhor, em resposta à pergunta número 1 da Escola Bíblica Dominical, podemos fazer uma referência a Davi, que venceu seus 10 milhares. E sendo Davi, naquilo que ele não pecou, um tipo do Senhor Jesus, então essa profecia aqui de Cantares aponta para um Jesus vitorioso, um Jesus que venceu e que vence todas as nossas batalhas. Inclusive, na sua morte e ressurreição, ele venceu a maior batalha do homem, que é contra a morte, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54, que diz: "E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória." A paz do Senhor. Em resposta à questão de número 1 da Escola Bíblica Dominical, nós vamos estar respondendo. Jovens, qual é a resposta? A Igreja fiel é vitoriosa em Cristo Jesus. Jesus é a nossa bandeira. Êxodo 17:15. E Moisés edificou um altar e o chamou seu nome. O Senhor é a minha bandeira. A paz do Senhor Jesus. Amém, jovens, a paz do Senhor Jesus, é isto mesmo, A vitória da igreja, ela está no Senhor Jesus, Ela vem de Jesus Cristo. Jesus é a nossa bandeira. E muito bem citado o texto de Êxodo capítulo 17, verso 15, O Senhor é a minha bandeira. Está lá escrito, naquele momento em que Moisés é vitorioso naquela batalha contra os amalequitas. Muito bem colocado nessa citação do irmão, dos nossos irmãos lá de Várzea Grande, no estado do Mato Grosso, participando da nossa Escola Bíblica Dominical. E o pastor Armando falando a respeito da referência, Por que 10.000, bandeira entre 10.000, Relacionado ali exatamente às vitórias de Davi. E o Senhor Jesus Davi é tipo do Senhor Jesus, Naquilo que ele não pecou, e portanto se cumpre exatamente a maneira como Jesus venceu todas as batalhas, inclusive a batalha contra a morte. Muito bem, pastor Armando, a sua participação, glória a Jesus. Muito bem, irmãos, vamos à nossa pergunta 2 agora, que a pergunta 2 diz assim: lendo Cantares, capítulo 5, verso 11, a igreja infiel, falando acerca do amado que se tinha retirado e de uma salvação que ela perdeu, cita alguns de seus atributos do Senhor. A tarefa é: faça a aplicação profética das seguintes expressões. Letra A sua cabeça é como ouro mais apurado. Letra B, os seus cabelos são crespos. Vamos então à resposta
a essa pergunta que virá exatamente lá do estado do Ceará. E quem vai responder é o Gutierrez. Ele é diácono, o diácono Gutierrez Castro. É da nossa igreja lá em Quixeramobim, no estado do Ceará. Vamos então à resposta. A paz do Senhor, companheiro. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta de número 2 da Escola Bíblica Dominical, nas expressões "a sua cabeça é como ouro mais apurado", a igreja infiel, ela está descrevendo um momento após o arrebatamento, tendo a lembrança do poder de Deus que era grande, de todos os seus feitos e maravilhas. Então, quando ela fala também que seus cabelos são crespos, essa descrição é diferente da que se vê em Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, quando o Senhor é visto com cabelos brancos como a neve. Neste caso, a cor denota a eternidade do Senhor Jesus, e na cor descrita em Cantares, mostra a consciência da igreja que vem levando sobre si a opressão, o pecado, que pesa sobre esta igreja infiel que perdeu a eternidade. A todos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem, Gutierrez, a paz do Senhor Jesus. Muito boa essa colocação, né? A cabeça ali falando do governo do Senhor Jesus, o ouro, né? Fala do poder, então é um governo de poder, que a igreja infiel conhecia isso, mas agora, após o arrebatamento, ela lamenta nessa descrição ter perdido essa oportunidade. É a lembrança do poder de Deus na vida do Senhor Jesus. Seus cabelos crespos, ali mostrando exatamente o momento em que a opressão, né, o negrume das trevas do pecado pesaram sobre ele. E aí, em contrapartida, ele já vencedor, glorificado, em Apocalipse capítulo 1, verso 14. Então você fez aí a colocação, né? Ali os cabelos brancos do Senhor Jesus, ele já glorificado, mostrando ali essa diferença. Antes, ele como homem, sofrendo ali as dores do nosso pecado nos seus cabelos crespos. Mas agora, ele lá em Apocalipse glorificado, já triunfante, os cabelos brancos como a neve. Bem colocado aqui, né, na descrição que o irmão faz na sua resposta. Obrigado pela sua participação. Amém, irmãos? Partimos agora para a nossa terceira pergunta. Vamos lá. A terceira pergunta diz assim, no mesmo verso, ou seja, é o verso 11, né? Faça uma associação da expressão "os seus cabelos são crespos, pretos como o corvo", com o que está escrito em Isaías capítulo 53, versos 4 e 5. Então nós vamos agora fazer essa associação desses dois textos, e quem vai nos dar essa resposta número 3 é do Estado do Espírito Santo, a nossa irmã Carmelita, a irmã Carmelita Faria. Ela é da nossa igreja em Colatina, no norte do Espírito Santo. Irmã Carmelita, a paz do Senhor, irmã. Pode falar agora a sua resposta. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta número 3 da Escola Bíblica Dominical, que fala assim, no mesmo verso, faça uma associação da expressão "os seus cabelos são crespos, pretos como corvo", com o que está escrito em Isaías, capítulo 53, verso 4 e 5. Nessa expressão, mostra que a igreja infiel não foi arrebatada. Sabia que o Senhor Jesus levou sobre si todo o nosso pecado, toda a opressão, conforme está escrito em Isaías 53, 4 e 5, que aponta para o ministério do Senhor Jesus. A igreja infiel não valorizou, desprezou o sofrimento de Jesus, porque somente através da morte do Senhor Jesus, que ressuscitou e está vivo entre nós, é que nós vamos alcançar a salvação eterna. A igreja infiel sabe desse sofrimento, sabe desse sacrifício, mas não valorizou, desprezou, não quis a bênção. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, Carmelita, a paz do Senhor Jesus. É exatamente isso que é a resposta dessa pergunta, né?
A expressão que mostra aquilo que a igreja infiel, ela expressou, mas depois, quando ela não tinha sido arrebatada. Ela sabia que o Senhor levou sobre si os nossos pecados, né? Ali o peso da opressão do pecado sobre as nossas vidas, né? Conforme Isaías 53. Mas ela não valorizou o sacrifício do Senhor Jesus. Muito bem colocado na resposta da irmã. Obrigado, irmã, pela sua participação. Glória a Jesus. Sim, irmãos, quarta pergunta agora. Lendo Cantares capítulo 5, agora verso 12. A igreja que ficou continua apresentando os atributos do amado que se tinha retirado. A pergunta é: qual a aplicação profética das seguintes expressões? Os olhos são como os das pombas junto às correntes de águas. Vamos então a essa resposta número 4, que ela vem lá do estado de São Paulo, e quem vai responder é o Arthur. Arthur Bartolomeu, ele é obreiro da nossa igreja lá na capital do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo. Arthur, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta de número 4, nós observamos aqui que a igreja infiel ela destaca os olhos como os das pombas, porque fala da operação do Espírito Santo, que nos ajuda, que em meio às grandes oposições, nos dá condição de prosseguir com a nossa salvação. Contudo, após o arrebatamento, a igreja infiel procurará por esta operação, mas ela não encontrará, porque antes do arrebatamento, ela desprezou esta operação. A paz do Senhor Jesus. Amém, Arthur, mas é isso mesmo, o destaque dos olhos do Senhor ali, fala como das pombas, fala exatamente da operação, né, do Espírito Santo, né? E em meio às grandes oposições prefiguradas ali pelas correntes de águas, né? Tem as correntezas das águas, mas o olhar do Senhor é que nos dá ânimo, o olhar do Senhor é que transmite a operação do Espírito Santo. Então, os olhos como das pombas, nós estamos nas nossas correntezas da vida, mas sabemos que estamos debaixo do olhar doce e suave do Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, contemplando as nossas vidas. É muito bom, é lamentável, né, que a igreja infiel aqui expressa isso, sentindo ali que ela não tem mais essa oportunidade, né? Ela não vai encontrar mais esse amado. Muito bem colocado na sua resposta. Obrigado então, Arthur, pela sua participação. Glória a Jesus. Sim, irmãos, a sexta pergunta agora. A nossa quinta pergunta, né? A quinta pergunta, ela diz assim, ainda neste verso, agora ainda é o verso 11, né? O verso 11. A igreja infiel usa as expressões lavados em leite, postos em engaste. Qual a aplicação profética dessa expressão? Quando ela fala lavados em leite, postos em engaste, está se referindo ainda à contemplação que foi feita dos olhos do Senhor como das pombas, junto às correntes de águas. Aí o versículo completa essa parte. E quem vai nos dar a explicação para esse complemento dessa parte vai ser lá do estado do Rio de Janeiro, a nossa irmã Vanderleia Landim. Ela é do grupo de senhora da nossa igreja lá em Barra Mansa. Irmã Vanderleia, pode falar, irmã, a paz do Senhor Jesus. Resposta de número 5 da EBD. Apenas pelo olhar e pureza do Espírito Santo, a igreja tem o alimento de vida. Postos em engaste, isso está incrustado nele, é inerente a ele. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém, irmã Vanderleia, é exatamente essa a resposta. Lavados em leite, ou seja, está mostrando que o olhar do Senhor, ele nos traz o alimento como o leite. O leite é um alimento bem completo, né? Leite e mel, né? São dois alimentos completos. Então, a maneira do Senhor nos olhar é exatamente isso, ela nos traz vida. Estarmos debaixo do olhar do Senhor é estarmos adquirindo vida. Então, por isso, o leite é um alimento. E agora, engaste, né? Como o texto quando fala a expressão postos em engaste. Engaste quer dizer aquilo que está encrustado. Então, na verdade, essa característica do Senhor, de Ele olhar para nós com mansidão, com o olhar do Espírito Santo, isso é algo que está inerente ao Senhor, como a irmã colocou. É inerente dele, é inerente a Ele. Isso pertence a Ele, é próprio dele isso, né? Olhar com um olhar de mansidão
E ainda, na expressão do texto aqui, né, conforme a irmã muito bem colocou, a pureza do olhar do Espírito Santo, ela traz para nós o alimento. E isto está incrustado, ou seja, isso é inerente a eles, faz parte do Senhor Jesus, essa parte aí, esse aspecto aí, muito bem colocado pela irmã. Muito bem, irmãos, vamos agora à nossa pergunta número 6. A pergunta 6 diz assim: lendo Cantares, capítulo 5, verso 13, faça a aplicação profética das seguintes expressões. A letra A, as suas faces são como um canteiro de bálsamo. Letra B, como colinas de ervas aromáticas. E letra C, os seus lábios são como lírios que gotejam mirra. Muito bem, essa resposta vai ser dada, ela vem lá do estado do Paraná, nossa igreja lá em Campina Grande do Sul. E quem vai responder é o nosso irmão Marcos Paulo. Marcos Paulo pertence ao grupo de jovens da nossa igreja lá em Campina Grande do Sul, no estado do Paraná. Vamos à resposta. Fazendo a aplicação profética das seguintes expressões, as suas faces são como um canteiro de bálsamo. O bálsamo é uma planta que tinha como finalidade curar, que tinha como finalidade impedir que o corpo do homem se deteriorasse para dar vida. Jesus é o nosso bálsamo. Jesus, ele nos cura, cura as nossas feridas. Jesus, ele nos dá vida, vida eterna, vida em abundância. E a segunda expressão, como colinas de ervas aromáticas. As colinas ficavam em um lugar muito alto, um lugar onde todos podiam ver. E assim é com a operação de Jesus. Todos podem ver, é de fácil visão, mas somente aqueles que estão na comunhão, na revelação de Jesus Cristo, eles tomam posse das grandes maravilhas de Deus. E ervas aromáticas, que era o diferencial da comida. E dizer que Jesus é o nosso diferencial. E a última expressão, os seus lábios são como lírios que gotejam mirra. A mirra, quando ela sofria, quando ela era esmagada, ela soltava um perfume. E assim aconteceu com Jesus naquela cruz, na cruz do Calvário. Quando ele sofreu, quando ele foi traído, pisoteado, assim ele nos deu o perfeito aroma, que é a salvação de Jesus. Quando ele foi traído, ele nos tornou filhos de Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém, Marcos Paulo, que maravilha isso, né? Na verdade, as faces do Senhor, quer dizer, um lado e o outro, né, da face do Senhor, é como um canteiro de bálsamo. Canteiro é aquilo que onde se plantam as flores, né, ou as plantas, né, são colocadas no canteiro. E interessante, o bálsamo é exatamente aquilo que suaviza, que cura. Então, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, a sua face, o seu rosto, as suas faces, né, como o texto diz, isso realmente traz para nós o bálsamo, o alívio do sofrimento, da luz, suaviza as nossas dores, né? Esse é muito maravilhoso, nós temos a contemplação do Senhor às nossas vidas. E também como colinas aromáticas, que o texto diz aqui, né? Como colinas de ervas aromáticas. Então isso está no alto, isso é visível. O vento bate e todos veem ali e podem sentir o perfume dessas, vamos dizer assim, sentir o perfume das palavras de Jesus. As palavras dele são sempre visíveis, são sempre destacadas e elas trazem exatamente para nós o perfume, né, daquilo que Jesus tem, dos seus ensinos, das suas parábolas e da sua palavra. Que coisa maravilhosa, né? E os lábios que gotejam lírio. Quando Jesus fala, aquilo que vem dos lábios dele traz para nós duas coisas. Traz para nós santidade, mas também mirra. Por que mirra? Porque mirra fala de sofrimento. Então muitas vezes nós passamos por provas, mas não deixamos de receber nessas provas como resultado a santificação das nossas vidas, a nossa experiência mais com o Senhor. Então, os lábios do Senhor são para isso. Ele fala, nós às vezes estamos passando nossas lutas, nossas provas, é a mirra, mas ao mesmo tempo o Senhor está nos santificando, está mais perto de nós, está nos assistindo mais de perto e nós somos então santificados pela palavra, aquilo que sai da boca do Senhor. Que coisa maravilhosa, muito bem colocado na sua resposta, glória a Jesus. Então agora nós vamos para a nossa pergunta, que é destinada às nossas crianças intermediárias e adolescentes, e o grupo de crianças que está aqui também vai participar dando a sua resposta. A pergunta é a seguinte: lendo Cantares capítulo 5, verso 11,
faça uma relação com o que está escrito em Isaías capítulo 53, versos 4 e 5. Qual é a resposta? Em Cantares, o texto fala que seus cabelos são crespos e pretos. Em Isaías fala que Jesus levou sobre si as nossas dores. Amém! Louvado seja o Senhor! Que colaboração boa nós estamos tendo aqui. Vamos dar agora prosseguimento com os vídeos que serão apresentados com as nossas próximas respostas da pergunta das crianças, intermediários e adolescentes. La pace del Signore Gesù. La Chiesa fedele non ha valorizzato il potere, il governo e l'opportunità del Signore Gesù. Lui è il capo della Chiesa, ha vinto la morte e ci ha donato la vita eterna. La pace del Signore Gesù. Porque Ele perdoou nossos pecados. Amém. A paz, Senhor Jesus. Seus cabelos são crespos e pretos. Jesus levou sobre si as nossas dores. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. A igreja infiel conhecia o poder de Deus. Como está citado nos textos de Isaías e Cantares, a igreja infiel, ela conhecia a profecia e a revelação do Senhor Jesus. Mas não pediu a paz do Senhor Jesus. Amém, muito bem, a paz do Senhor Jesus, as crianças, nossas crianças lá do Rio Grande do Norte, da cidade de Mossoró, muito bem colocado ali, né? A última criança ali falando de uma forma tão boa, né? Ela não vigiou, tá certo? A igreja infiel, ela não vigiou, né? A igreja, ela conhecia o Cordeiro, né? Mas ela não foi vigilante. Muito bem colocado pelas nossas crianças ali de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Também, que maravilha, nós podemos ver ali um bebê ouvindo ali a voz da mãe, fazendo a pergunta, e a resposta está ali de uma forma toda especial, né? Seus cabelos são crespos e pretos. Olha o desenho, que coisa maravilhosa, o desenho que ela mandou, né? E esse desenho, ele mostra exatamente a figura ali da resposta que a Esther Adassa, ela está dando a resposta, né? Jesus levou sobre si as nossas dores. Muito bem colocado, né? Lá em Guaratinguetá, nossas crianças intermediários, lá da classe de intermediários, que maravilha ali. O Senhor Jesus, ele levou os nossos pecados. Por isso ali os cabelos pretos, crespos, né? E pretos como corvo. Muito bem colocado. E que participação ótima em língua italiana dos nossos irmãos lá. A Maria Júlia, a Isadora e a Maria Eduarda participando ali na nossa igreja em Torino, na Itália. E de uma forma muito especial, nós tivemos aqui hoje o nosso grupo de crianças intermediárias e adolescentes que participaram aqui conosco dessa escola bíblica hoje pela manhã. E essa participação foi maravilhosa, porque eles são nossas crianças intermediárias e adolescentes que vieram aqui com as professoras, e eles são da igreja próxima daqui, do nosso central de comunicações, que é a igreja de Gaivotas 2, aqui em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Muito obrigado pela participação de vocês e a participação dos demais irmãos. Glória a Deus. Assim, irmãos, chegamos ao final da nossa programação de hoje e queremos lembrar a você que daqui a pouco nós teremos o conteúdo doutrinário da Escola Bíblica Dominical às 10 horas da manhã, que será transmitido pelo pastor Gedeu Tigueiros, e você é convidado para permanecer conosco no canal oficial de YouTube da Igreja Cristã Maranata para receber a bênção do ensino da palavra do Senhor. Até lá, então, a paz do Senhor Jesus.